conversar um pouco mais hoje com a oportunidade do campeão virtual, não sei se é assim que vamos dizer, mas o campeão não oficial, vamos se calhar falar assim, dos navegadores em T2, Luís Dias, que aceitou o meu convite e naturalmente aqui o desafio para nos vir falar precisamente desta importante conquista, que só precisa da ratificação no site da FPAC, a nível oficial, mas nas contas já estão feitas e, portanto, pode-se falar com alguma certeza de que o Luís, efetivamente, está aqui nos A6 Válvulas já como campeão dos navegadores em T2. Por isso, sem mais demoras, Luís, bem-vindo. Dou-te já os parabéns. Eu depois mais tarde irei dar outra vez os parabéns no final. Mas para já, Luís, depois de dar os parabéns, eu gostava que se desse a conhecer um bocadinho mais do Luís. Sabemos que está neste momento como navegador de Simão Comenda, a nível T2, no Campeonato de Portugal Todo o Terreno, mas não conhecemos o passado da ligação. Sei que é uma ligação que não tem muitos anos, é verdade, tem muito pouco de ligação, mas vale a pena perceber porque é que foi para o Todo o Terreno, Luís. Podemos começar por aí, para lhe perguntar precisamente essas razões? O Todo o Terreno aparece, basicamente, pela minha ligação com o Simão Comenda, Miguel Marques, Ricardo Nascimento, todos nós andámos na mesma instituição universitária, que foi o ISEL, e tiramos lá os cursos de Engenharia Mecânica e tudo começa com as brincadeiras dos passeios, todo o terreno, as idas ao Alentejo, Montemor, mais concretamente, e pronto, e começa aí a minha ligação com a ligação deles todos. Mas o Luís nunca tinha experimentado antes, nem os passeios piratas de moto, ou o que seja? Nada. Eu caio mais ou menos de paraquedas em 2019, faço 2 corridas com o Simão na taça. O Simão tinha sido campeão de taça em 2018 e fomos experimentar um carro que comprámos, um terreno de troféu a gasolina, a fazer umas corridas na taça. A primeira corrida não estava a correr mal, mas morremos no final, porque ou partiu um rolamento do eixo traseiro e saltou-nos a roda. E na segunda corrida, que foi em Lolé, ficámos em segundo atrás do Lois, do José Lois. A partir daí as coisas ficaram um bocadinho mais calmas entre corridas ou campeonato, não fizemos mais nenhuma corrida até ao dia de comprarmos esta D22 do Troféu Espanhol e usaram-na em 2020, porque foi um ano complicado, portanto já imaginava que... Em 2020 não fizemos rigorosamente nada. Ok. Só ver, perceber o que é que poderiam fazer. Não, ver, sim. Vimos as provas... quisemos ir à última prova do Nacional em 2020, com o Terrano, o ano passado em Porto Alegre. Só que lá pelas umas situações técnicas que o carro não poderia circular em prova por causa de uns cabos e outras coisas, não conseguimos correr. Este ano, depois de termos comprado a D22, andámos a experimentar um carro diferente. O Simão está mais habituado a este tipo de carro, porque é mais ou menos o dia-a-dia dele é campo com D22 ou carrinhas similares e sente-se em casa. E o que é que fizeram? A temporada completa conseguiram? Abdicaram de algumas provas? Fomos a todas as provas, mas tivemos 3 azares. As provas também não foram muitas, 5, não é? foram 5 provas.
de 5, fizemos a primeira em Beja, que correu bem, ficámos em segundo, mas foi num ritmo passeio. Não arriscámos, não. Aliás, foi mais para sentir a carrinha, porque a carrinha, apesar de ser similar a uma que ele correu em Taça, havia algumas diferenças a nível da suspensão, a nível até do interior, porque a estrutura do roll bar era diferente. Mas pronto, fomos para a primeira prova, não nos correu mal, ficámos em segundo, mas também ficámos ali num ritmo que não é bem o nosso. Em Lolé, Mas já, sim. Luís, desculpe-me só perguntar, porque as características de uma prova e outra são completamente diferentes. Beja, rolar, grandes estradões. Na prova de Lolé, mais trabalhoso, mais encadeado. Não quiseram arriscar para poderem, por exemplo, partir de motor, ou seja, e apostaram mais em Lolé. Como é que foi aqui a diferença? Não. Nós, quando vamos para as provas, é mesmo para, não é para partir, mas para, para andar. Para andar, okay. E para andar para tentar ganhar. Não há. Apesar de nós termos uma questão desde o início que se desvaneceu em Reguengos, que foi: nós não tínhamos capacidade física para aguentar os quilómetros todos. O Simão dizia: nós não temos capacidade física, a gente vai dar tudo e depois morremos. Assim. E foi mais ou menos uma luta nossa. Vamos conseguir. E o facto é que correu-nos bem em Beja, mas ficámos muito moídos. Claro que sim. Eu fiquei muito moído. E Lolé, que eu depois interrompi-o. Em Lolé, começámos muito. Os prólogos, a gente não arrisca muito nos prólogos, mas quando arrancámos. Podem-se perder provas em poucos quilómetros, neste caso, de um prólogo. Quando arrancámos mas acerca dos prólogos, eu já lhe conto a de Reguengos. Está bem, ok. Em Lolé, para além de estar muito calor, começámos muito bem. Os primeiros 15 quilómetros apanhámos o que tinha saído 1 minuto à nossa frente, que foi o Joel. Até ficámos admirados com nós próprios, assim, então, mas o Joel já está aqui. Passámos o Joel e já estávamos a ver o pó de alguém que não chegámos a perceber quem era, que era o que supostamente estava à frente do Joel. Só que num momento aí no quilómetro 30 partimos a transmissão da frente. E ao partir a transmissão da frente foi mesmo um acabar da corrida para nós, porque a carrinha não subia, os cabeços, e depois a prova era muito maçadora. Sobe e desce, e com o calor que estava nós ficámos de rastros. O Simão sentia-se mesmo mal e acabámos por desistir ao quilómetro 90. E em depois vamos para Reguengos. Reguengos é que foi o clique. Em Reguengos arriscámos muito no prólogo, é facto. Portanto, tivemos uma saída, partimos um amortecedor, mas ficámos em segundo na nossa classe. Mas no arranque do prólogo, no arranque mesmo do sinal, nós estávamos à espera da nossa hora e vimos um Megane a arrancar de uma forma diabólica. Mas à vossa frente? Estava à nossa frente, sim. Ok. Só estou a ver um Megane, mas pronto, vamos ver se acho será que é um assim. Megane.
branco e com umas riscas vermelhas. Então será aquele que eu estou a pensar, sim. Mas eu e o Simão temos na cabeça, vamos fazer um arranque como aquele. E arrancámos forte. O facto é que arrasámos com a embreagem. Mais tarde percebemos a causa da nossa avaria já no primeiro setor. Fizemos 50 km e ficámos sem embreagem. Sem embreagem. Pronto, nesse dia o carro regressou à assistência. O Nuno e o Bruno, o Walter, o Ricardo, o Pedro, o Sérgio e o Zé deitaram-se para baixo da carrinha e tiraram a caixa e meteram a embreagem. Com a ajuda do Fera, deu-nos ali também uma ajuda muito importante para que no dia seguinte fôssemos em Super Rally. E quando arrancámos para Super Rally, fizemos tudo muito bem. Tudo bem feito. E ganhámos essa etapa e esse ponto que por coincidência era o meu ponto de vantagem sobre o Carlos Silva, que eu tenho um imenso... À entrada de Porto Alegre. À entrada de Porto Alegre. Antes de Porto Alegre... Sim, no meio disso tínhamos o Oeste. Tínhamos a baixa do Oeste em estreia. A estreia do Oeste, estreámos logo não com um look novo, mas com uns... não, isso foi em Reguengos. O Simão tem poucas exigências como piloto, mas gosta de ver a carrinha à maneira dele, direitinha, com uma jante e com um pneu que ele gosta. E em Reguengos foi o que aconteceu. No Oeste levámos os mesmos pneus e as mesmas jantes. E foi sempre a fundo. Sempre a fundo. O primeiro dia correu-nos muito bem, apesar de termos ficado bloqueados por causa do Corvo, o Pathfinder, que tinha virado o carro e ficámos ali bloqueados para aí uns 15 minutos ou uns 12, mas vínhamos a andar muito bem e quando acabámos viemos ao comissário ou à ligação com o piloto dizer que tipo, tentámos por alguns meios pôr o carro do Corvo em pé, não conseguimos e viemos embora. E esse tempo de paragem era a diferença para o Jorginho. Portanto, no dia seguinte, nós pensámos que íamos arrancar atrás do Jorginho e arrancámos à frente. Porque foi-vos reposta então essa penalização, esse tempo que perderam para a assistência ao corpo. Okay. À saída do parque fechado, à saída do nosso parque fechado para a segunda etapa, estavam a malta da taça, que a gente convive um bocado com eles, a aplaudir-nos à nossa saída e que nos galvanizou nesse dia. Mas não houve arranque a Reguengos, não? Não. Esses arranques nunca mais. Percebo. E quando saímos ficámos muito emocionados da malta, a nossa amiga da taça, a aplaudir-nos à nossa saída e foi quase tudo perfeito nesse setor. Correu-nos muito bem. Vimos muitos amigos nossos no troço. A terem dificuldades? Não. Vimos a puxar por nós. Ok. Excelente. Muito bem. Que o Simão gosta desse pormenorzinho. Desses incentivos. Gosta. Vimos o Sérgio Palminhas, vimos o João Oliveira,
vimos outros nesse... O Ricardo Nascimento não, porque ele estava noutra... Não, o Ricardo Nascimento vimos, mas em prova. Pois, é isso que eu ia dizer. Nós ficámos depois ali muito colados à AL22, à AL200 do Mendes, e havia ali foi uma prova um bocado particular, porque tínhamos que parar a seguir às passagens de nível, fazer uma paragem de alguns minutos e depois o Stella dava-nos o ok para arrancar. E nesses momentos víamos o Ricardo a arrancar e nós a chegar. Percebo. Muito bem. O Ricardo e depois, vamos para a última prova, Porto Alegre. Como é que as coisas correram? Até aos últimos 80 km correu muito bem. Estava na liderança do Campeonato de Navegadores T2, por um ponto de avanço sobre o Carlos Silva, nosso amigo Carlos Silva da Prolama. Depois, o que é que acontece então? Estava-me a dizer... no prólogo vejo a Isu separada com o Jorginho e com o Carlos Silva e disse, olha, se calhar eles agora vêm atrás de nós na prova. Arrancámos, fizemos o nosso prólogo, ficámos em primeiro na nossa classe. No T2. E quando arrancámos, só arrancámos sempre a fundo. No primeiro dia foi um dos melhores dias que eu andei ali ao lado, porque foi muito giro aquela prova. Na sexta-feira? Na sexta-feira foi um dia... Não estragámos nada, correu-nos muito bem. A pista, apesar de estar ali um bocadinho molhada, não nos deu muito trabalho de navegação para mim e de condução para o Simão. Também eram poucos quilómetros, eram 60. Mas correu-nos bem, sexta-feira correu-nos muito bem e sábado de manhã também nos correu muito bem. Quando choveu, correu bem, depois parou de chover. Não, o problema foi a última etapa. A última etapa, a SS4, foi uma etapa demolidora, tanto para nós, eu e o Simão, se calhar já cansados de muitos quilómetros, e quilómetros de ligação que também cansam, e o próprio terreno que estava completamente horrível. A chover torrencialmente, muita água, muito buraco e muita dificuldade para nós no facto de não conseguirmos desembaciar o vidro ou o para-brisas. Portanto, levávamos um rodo para limpar por dentro o vidro. Às tantas, o Simão era com uma mão no volante e outra a limpar o vidro. Era extremamente penoso, na zona de espetáculo, entrarmos assim com o carro. Mas ficámos sem transmissão da frente a 27 km do fim. E depois, com um problema elétrico, entrava-nos água por baixo do carro e molhou-nos a centralina, e a centralina de vez em quando o carro desligava-se ou parava, depois tinha alguma dificuldade em arrancar e foi um bocado penoso esses últimos 80 quilómetros, acabando por parar a 27 km do fim. O abandono. Mas não impediu, nesse caso, a conquista do campeonato de navegadores T2, até à ratificação, como eu dizia, com um ponto, ou ainda houve mais pontos e ficaram separados por mais pontos? Ainda não sei como, porque ainda não via, mas em princípio sim, será mais 2 ou 3 pontos, 2 no mínimo, dos setores seletivos que se ganhou.
Muito bem. Luís, e em relação ao próximo ano, portanto, este ano estamos conversados, conquista do campeonato, que não foi possível, como dizíamos aqui, para o seu piloto, Simão Comenda, não foi possível, esteve, neste caso, no vice-campeonato, praticamente então quase a ganhar, ficam aqui as honras ao campeão Georgino Pedroso, a quem entregamos os parabéns, obviamente. Próximo ano, a parceria vai se manter, já viram que este é um carro ideal para se conseguir bons resultados no T2, o que é que já começaram vocês? Vou ser muito sincero. Ainda não falámos sobre isso. Se calhar não é preciso. Ou fazer T8, ou fazer T2, ou então não se faz nada, não sei. Ou taça. Porque isto tudo foi com um orçamento muito reduzido de custos. Claro. E pronto, isto também o dinheiro também não abona a todos, é um desporto extremamente caro, mas muito gratificante com as relações humanas que a gente tem encontrado em todos as cidades ou locais que se faz provas. Eu agradeço também, há uma pessoa que eu tenho que agradecer aqui pela disponibilidade, que é o José Janela, porque sempre foi muito disponível para as minhas dúvidas e sempre a aconselhar esta forma e não essa, e sempre pronto para dar a dica, no meu caso, para mim, que eu vou naquele lado a dar a nota, para tentar não errar tanto, porque, como é óbvio, eu só fiz 8 provas no meu total. No total, pois, claro. Total E a experiência do José Janela é aqui muito útil também, temos nós certeza. Esse e outros navegadores que estão no todo o terreno e que tenho a certeza podem ajudar, como o Paulo Torres, por exemplo, sem nomear mais nenhum, mas de facto há aquele espírito que eu já percebi e já o senti no terreno quando vou às provas. Há aqui uma entreajuda entre todos no todo o terreno português e que ficam aqui nomeados 2 apenas em representação de tantos outros que tenho a certeza vão ajudar. Luís, uma última pergunta e para de seguida não tomar mais tempo, que era esse o meu compromisso. Vocês dentro do carro já pensaram, porque foi isso que me disse agora mesmo, ou T2 ou T8, mas já pensaram, por exemplo, como acontece com o piloto de Porto Alegre, que esteve aqui na semana passada no 16 válvulas, o Nuno Matos, que admite a possibilidade nessas novas categorias, T3, T4, vocês admitem passar para, vamos lhe chamar assim, os aranhiços, ou tem que ser este espírito de competição que o próprio Simão Comenda gosta e tem todo o gosto em fazer, como aquilo que já percebemos, e que tem aquele jeito muito especial. Será que já falaram de correrem de aranhiços ou não é algo que por acaso não. Não falaram. Não falaram e também não há ainda uma atração a essa coisa. Se os custos realmente forem de facto inferiores, poderia ser uma hipótese, não é? Mas há de facto carros desses que são mais valiosos ainda do que o vosso, não é? Portanto, se calhar os custos ainda não compensam. O nosso carro talvez seja o mais barato dos T2 a correr este ano. E acho que passar para T8 com um carro T2 também é preciso um investimento um bocadinho puxado. Portanto, está em aberto ou T2 ou T8, pronto, é essa. Mas acho que o Simão necessitava de um carro mais igual, mas com outro andamento. Muitas vezes, se calhar, nós próprios dentro do carro tentávamos, às vezes o Simão ou às vezes eu, dosear aquele andamento vivo que ele gosta de andar. Mesmo por causa da máquina, porque a máquina às vezes não aceita tanto empolgo na pista. Muito bem.
Luís Dias, olha, da minha parte, agradeço realmente estes minutos dispensados, foram importantes para conhecermos o seu trabalho e, naturalmente, fica aqui o convite para regressarem, tanto, neste caso, o Luís como o próprio Simão, amigo particular também nosso e aqui do 16 Válvulas, fica o convite de regressarem assim que tiverem tudo confirmado para 2021 e 2022, perdão, mas dou-vos os parabéns, para já entrego ao Luís por ser o campeonato conquistado, a nível de navegadores, falta a ratificação PAC, e ficam entregues também os parabéns, naturalmente, ao Simão, que com o seu espírito todo o terreno, consegue um vice-campeonato também importante numa categoria como os T2. Vamos ficar à espera de mais, de facto, novidades para o próximo ano. E por isso, mando-lhe um abraço extensivo ao Simão e muitos parabéns para os dois, para essa dupla fantástica. Obrigado. Luís, uma boa noite e obrigado. Até breve. Obrigado.